Eu fiquei ali sentado e me parece que tem um banjo aí no conjunto, né? Alguém toca banjo aí? É o senhor? Amados, eu era adolescente quando tocava um banjo na igreja. Nunca mais eu vi ninguém tocando banjo. Mas agora, olha lá, olha o banjo ali. Isso é um instrumento quase em desuso. E eu não sei se algum irmão aqui da minha idade lembra do irmão Alfredo do Banjo. Olha lá, quantos braços ali. Irmão Alfredo do Banjo. Era conhecido lá em Altos Coqueiro, por ali. Não é isso, amados? Meus queridos irmãos, diante do que já ouvimos, a ministração do servo de Deus, João Gonçalves, conhecido como João da Paz, eu citei ali para os companheiros, vou citar para vocês todos. Diante do que ouvimos aqui, e agora eu tenho oportunidade para falar, eu digo como Isaías, ai de mim que vou perecendo. Mas, bom soldado não foge à luta, né? Então vamos lá. Está no meu coração um assunto que eu considero extremamente complexo, pesado, e eu conto com Deus e o seu Santo Espírito e com as orações dos companheiros para que possamos entender o que está agora posto à mesa. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Se saiu, durante a ministração, saiu algum glória a Deus, é porque a coisa é do Espírito mesmo, porque tem tudo para todo mundo ficar calado só ouvindo. Mateus 26. Vamos ler dos versículos 47 ao 55. Mateus 26, 47 ao 55. O 47 diz: estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. 48, todos os companheiros leiam, por favor. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. 50. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Todos juntos, 55. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, ou com espada e com redes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo. Quantos podem dizer amém? Amém. É um assunto difícil, complicado, complexo.
quando descobrimos um Jesus totalmente vulnerável, um Jesus completamente sem forças, um Jesus que perguntou a eles: eu não estava todos os dias convosco no templo ensinando? E vocês não me prenderam. E eu quero completar esse texto com Lucas, capítulo de número 22. Vamos trabalhar esses dois textos. Lucas 22. Lucas 22 é o mesmo texto, só com outra versão agora de Lucas, versículos 52 e 53. Lucas 22, 52 e 53, que diz os dois santos versículos, 52 e 53, 22 de Lucas, 52 e 53, vamos lê-los todos juntos? E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Você pode repetir comigo essa última frase, repita comigo bem forte. Mas esta... Meus amados, Jesus, o Filho de Deus, como sabemos, Deus Filho, Deus Onipotente, Deus Espírito Santo. Todos três tendo os mesmos atributos. Diga comigo: onipotência, onisciência e onipresença. Como sabemos, a onipotência é aquele atributo divino que Satanás não tem, somente Deus. Por esse atributo, Deus pode tudo, Jesus pode tudo e o Espírito Santo pode tudo. Verdade ou não, amados? Mas você vê agora Jesus completamente vulnerável, sendo preso, entregue nas mãos de pecadores, vítima de uma autêntica tragédia judicial, que é acusação forjada e imprópria. Jesus não tinha razão alguma para ser preso. E foi talvez uma das causas que desestruturou Judas, foi ter entregue Jesus nas mãos dos pecadores, possibilitado a sua prisão e a sua morte, pensando ele que, tendo recebido as 30 moedas, Jesus não tinha mesmo como ser condenado, automaticamente ele ficaria com o dinheiro, Jesus livre e tudo certo. Mas quando ele soube que Jesus foi condenado à morte, a consciência foi tomada de um remorso. Entreguei indevidamente um justo para ser morto. Ora, amados, nós todos, como servos de Deus, operadores do reino de Deus na terra, todos nós aqui obreiros, Deus chamou cada um de per si, entregou uma tarefa. Temos que entender que o reino é de Deus, porém ele é operado por nós humanos. O reino é de Deus, porém operado por nós humanos.
E Deus assim estabeleceu, podendo ele ter decidido entregar o seu reino nas mãos de seres celestiais, seres divinos, anjos. Mas ele entregou a nós, humanos, e todos nós temos nossas limitações, temos o nosso perfil, temos os nossos temperamentos, nossas dificuldades pessoais. E é preciso, nesta manhã, estar no meu coração, passar para o seu coração, que entendamos que, embora chamados, vocacionados, qualificados, nós não deixamos de ser humanos. E precisamos reconhecer que, em certos momentos, quando em nós humanos se manifestam situações completamente em nós, Deus precisa trabalhar isto para que nós não saiamos dos limites de Deus. Que não raro, quando Deus começa a usar um obreiro como usa, poderosamente, a tentação diabólica é: você é bom. Você é um pregador que não tem igual. Você é um operador de milagres que não tem igual. Isso é diabólico. Porque todas as vezes que um humano sofre a tentação de se igualar a Deus, quem está em operação aí? Quem é que está operando? O diabo. Isso desde o Éden, quando ele falou que, olha, se vocês comerem do fruto, vocês ficam igualzinho a Deus. Agora nós temos um Jesus, Filho de Deus, que em nome de um projeto divino, ele abriu mão dos seus poderes. Diga comigo, Jesus, humano, abriu mão de seus poderes divinos em nome e para cumprir um projeto do seu Pai. Ora, voltemos a Mateus 26. Aquela hora extrema, que Judas chegou com a turba e o beijou, alguém tomou a iniciativa de defendê-lo. Voltemos a Mateus 26. Esse texto tão conhecido diz que, versículo 51 diz o que, obreiros do Senhor? O que é que diz o versículo 51? Cortou a orelha porque o sujeito foi rápido quando virou o pescoço, que eu acho que ele queria cortar o pescoço. Sim ou não? Pegou na ponta da orelha e cortou a orelha. Ele não ia usar a espada para cortar a orelha, ia cortar era o pescoço mesmo. Agora vejam, era um dos que estavam com Jesus, agindo legitimamente, defendendo Jesus. Agora vejam a palavra de Jesus, queridos. Vejam que coisa linda. Versículo de número 53. 26, 53. Releiam, por favor. 26, 53. O que é que diz? Jesus tinha consciência e sabia que o Pai disponibilizou legiões de anjos para defendê-lo. E ele sabia que se ele pedisse ao Pai, o Pai mandaria não uma, mas legiões de anjos. Ou seja, Jesus tinha disponível para lhe defender tantos quantos seres celestiais ele precisasse. Tu pensas que essa situação que está me acontecendo agora, de ser preso, isso aconteceu por um acaso? Olha,
meu Pai disponibilizou para mim, para me defender, legiões de anjos. Se eu pedir ao meu Pai, Ele manda os anjos. Se um anjo só matou 185 mil soldados, e legiões? Jesus tinha plena e absoluta consciência que era só pedir ao Pai. E o Pai disponibilizaria. Porém, em nome de um projeto, projeto divino que nasceu no coração de Deus, antes que tivesse pecadores, que o plano da salvação não foi surgido por um acaso. Na hora que Adão e Eva pecaram lá no jardim, Deus disse: e agora? Nós não pensamos nisso. O que é que vai ser? Não. Está revelado nas Escrituras que o plano de restauração do pecador foi estabelecido antes da fundação do mundo. Antes que tivesse pecador pecando. Quando o Pai estabeleceu esse plano, Jesus participou com ele, sabia. E agora chegou a hora desse plano ser executado. E o agente da execução quem seria? Quem? Jesus. Tu pensas que eu não posso pedir ao meu Pai ele mandar a defesa para mim? Aí vejam a consciência de Jesus. Capítulo 26, todos por favor, versículo de número 54, leiam aí. Como, pois, se cumpririam as Escrituras se eu orasse ao meu Pai para ele mandar defesa para mim? Como? O que está escrito não é escritura humana, não é obra do acaso. Meu Pai, eu estava com ele quando ele estabeleceu o plano do futuro pecador. Não tem nem criatura humana ainda, mas ele já estabeleceu na sua onisciência. Eu estava lá. E agora chegou a hora desse plano se cumprir. E o agente do cumprimento sou eu. Eu não vou orar. Posso orar, mas não vou orar. Em nome de um projeto divino, Jesus entregou-se à prisão. Ou seja, amados, Jesus poderia ou não poderia ter sido liberto daquele momento? Poderia ou não? Ele sabia. O Pai disse: meu filho, oh aleluia, você continua meu amado filho. Você é o filho em quem eu me comprazo. Eu disponibilizo para você essas legiões de anjos, tantas quantas você queira. É só pedir. Ele disse: não vou pedir. Você, no projeto de Deus que você não está por um acaso não, amado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós nos conscientizamos da dimensão do projeto de Deus em cada vida, cada obreiro se conscientiza da existência desse projeto, amados, ele renuncia a muita coisa. Pode, mas não exerce o poder que pode. Ora, você vai comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Como é que foi possível Jesus agir dessa forma? Carta de Paulo aos Filipenses. Essa qualidade espiritual de Jesus, de renunciar um direito
Diga comigo, Jesus tinha o direito assegurado pelo Pai para a sua defesa, mas não exerceu o direito. Por quê? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 7, ao versículo 8. 5, 6, 7, 8. O que é que diz aí, amado? Essa atitude de Jesus estudada nesta manhã está servindo de provocação a nós pelo Espírito Santo. Pela palavra de Paulo, de sorte que tem em vós o quê? O mesmo, diga, o mesmo. O mesmo. Sentimento. A mesma atitude. A mesma disponibilidade de Cristo. Enquanto eu defender meus interesses e meus projetos, estou longe. Enquanto eu privilegiar meus interesses pessoais, meu projeto de vida e outros projetos mais, eu estou muito longe de ter o mesmo, o quê? O mesmo quê? O mesmo quê? Amados, está dizendo Paulo aí que Cristo que ele, sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a quem? Olha o fenômeno lá do Éden. A tentação qual foi lá? Se você comer do fruto, fica semelhante a Deus. E para que isso acontecesse, vários fenômenos espirituais aconteceram. Um deles, Paulo destaca aí, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a quem? E Jesus é tão Deus quanto o Pai, quanto o Espírito Santo. Mas veja que diz aí, ele aniquilou-se. O que é aniquilar? É extinguir, é apagar. Ele aniquilou-se a si mesmo. E o que é interessante, que no texto seguinte, Paulo diz que ele aniquilou-se, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Diga comigo, e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo. Veja que ninguém o humilhou. Ninguém o aniquilou. Ele aniquilou-se, ele humilhou-se. Ninguém impôs nada a Jesus. Ele disse, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. E eu a dou para tornar a tomá-la. Ele aniquilou-se. Ele abriu mão de tudo. E o restante do o versículo 8, por favor, releia aí. Releia o versículo 8, todos.
diga comigo, sendo obediente. Jesus só foi obediente enquanto humano, porque enquanto Deus, ele nunca conheceu a obediência. Porque na esfera celestial e divina não existe subordinação. O Pai não manda no Filho, nem o Filho manda no Pai. Nem o Pai, nem o Filho mandam no Espírito Santo. Porque todos os três são o quê? E Deus. Enquanto Deus, ele nunca soube nem conheceu a obediência. Agora, quando ele aniquilou-se, quando ele humilhou-se e chegou na forma humana, ele precisou aprender a obediência. E a via escolhida pelo Pai para ele aprender a obediência como humano era exatamente passar pelo sofrimento. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Seis, 7 e 8. Capítulo 5 da carta aos Hebreus, versículos 6, 7 e 8. O que é que diz? Enquanto Deus, ele nunca conheceu a obediência. Mas agora, como humano, a serviço de um projeto do Pai, tendo a consciência que ele foi escolhido e entregou-se para cumprir esse projeto, ele agora passou o quê? O que é obediência? Amado, pensa comigo. O Filho de Deus, aniquilou-se, humilhou-se e foi obediente. Coisa que enquanto Deus ele nunca conheceu o que era obediência. A verdadeira obediência é esta, decorrente de uma consciência espiritual de um dever que lhe é imposto. Está na natureza do humano não gostar de ser obediente. Até porque Deus dotou o humano com um livre-arbítrio. Está vendo aqui, todas essas árvores você coma, dessa aqui não coma, escolha. Quando alguém se submete a outra sem essa consciência, se submete por força de alguma circunstância. É o empregado que se submete ao empregador por conta de quê? Do salário, do emprego. É o oficial de justiça que cumpre uma ordem que ele mesmo não gostaria de cumprir, mas é obrigado a cumprir porque ele é o quê? Um funcionário público, tem deveres funcionais. Isso não é obediência. Agora, quando lhe dão a opção, você está aqui, escolha. Você avalia, passa pelo filtro da sua consciência e você diz, não, eu escolho cumprir. Aí está a obediência. Jesus estava aqui. Jesus, meu filho, eu te disponibilizo essas legiões de anjos. Se você me pedir, eu dou. Não vou pedir.
porque o que está escrito nas Escrituras tem que se cumprir. E eu vim para cumprir as Escrituras. É a célebre diferença entre cumprir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. No caso da samaritana, os discípulos saíram para comprar comida para eles, e quando voltaram, encontraram Jesus convidado a comer. Jesus disse: eu tenho, diga comigo, eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Alguém trouxe comida para ele, ele já comeu. Ele disse: a minha comida, diga comigo, a minha comida consiste em fazer, diga, em fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade do Pai estava acima de uma necessidade básica humana. Qual? Comer. Estou com fome. Meu corpo está pedindo comida, mas eu encontrei uma mulher para pregar o Evangelho e enquanto eu não preguei, eu não comi nada, porque eu não vim cumprir a vontade de meu Pai, eu vim fazer a vontade de meu Pai. Você pode glorificar a Deus, amado. E agora, você e eu enxergamos que em nome desse projeto divino na vida de Jesus humano, ele se tornou vítima do próprio diabo. Que é isso, pastor? Mateus 4, vamos lá. Mateus 4. Passagem conhecidíssima de todos os obreiros aqui reunidos, capítulo 4. Versículos 1 e 2. Leiam todos. 4, 1 e 2. Nessa versão da Bíblia que você tem e eu também, diz que Jesus foi o quê? Foi o quê? Conduzido. Noutra versão, nessa mesma versão diz Marcos, ele foi impelido, empurrado. Jesus não escolheu ir para o deserto. Mas ele tinha que, como nosso Salvador, deixar o exemplo de como vencer a tentação. Veja que não foi o diabo que o conduziu. Ele foi conduzido por quem? Por quem? Para quê? Mestre Osiel, se eu estiver errado, me corrija. Pastor Martim, fique à vontade. Pastor Zé Carlos, passe a régua, fique à vontade. Agora vejam, Jesus ficou tão vulnerável depois de jejuar, que ele, quando a Bíblia diz, e teve fome, amados, você descobre aí onde começa a tentação. Satanás se utiliza das necessidades básicas do humano para produzir a tentação. Teve fome. Se ele não tivesse com fome, a proposta dele transformar a pedra em pão teria surtido efeito? Nem formulado. Satanás, atento à fragilidade e à vulnerabilidade do ser humano Jesus. E a partir dela ele produziu a tentação. Inclusive delas todas, o que eu acho mais perigoso, sabe qual é, pastores?
ele conduzir Jesus ao pináculo do templo. É muita ousadia. Pegar Jesus humano e levar para o templo para tentar Jesus na própria casa de Deus. E tem tanto obreiro tentado no pináculo do templo. Na altura, nos píncaros. Satanás, como se Satanás dissesse, bem, eu sei que tu tens um ministério para ser estabelecido na terra, aqui em Jerusalém. Começa por aqui. Faz o seguinte, te lança daqui embaixo. Tu não tens a garantia de teu pai que ele te protege? Ele escreveu na palavra, ó, e determinará anjo ao teu respeito para que te guardem em todos os caminhos. Te joga, Jesus. Evita esse negócio de você sair andando pelo deserto para angariar seguidores, para ouvir a tua palavra. Se você descer voando aqui do templo, ó, a multidão diz, ih, lá vem um homem levitando. Tentação no pináculo do templo. Por quê? Partindo de uma necessidade básica do humano. A tentação sempre é isso. É um instrumento que Satanás utiliza a partir de necessidades humanas não satisfeitas. Se eu estou satisfeito, e me permitam, servos de Deus e as servas de Deus que aqui estão, se o obreiro está insatisfeito, humanamente falando, seja em que área for, é presa fácil para o diabo. Se o obreiro está insatisfeito no seu casamento, é presa fácil do diabo. Se ele não está satisfeito intimamente com a sua esposa, Satanás, disse Paulo na 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, Satanás tenta pela vossa incontinência. Eu não posso pensar que como obreiro de Deus, chamado por Deus, vocacionado por Deus, eu estou blindado. Eu sou humano, você é humano. Cuide de você mesmo, examine a você mesmo e não dê espaço a Satanás na sua vida. Se você é daquele humano que gosta de aplausos, repreenda isto em você. Satanás diz, está vendo a glória deste mundo, eu te dou. Se prostrado me adorar, Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás. Cuidado com a fama. Rede social é uma bênção, em certo sentido, mas é muito mais maldição para muitos do que bênção. Fama. E Satanás tentando, você é famoso, você está recebendo aplausos. Oh, aleluia, aleluia. Esvazie-se de você mesmo. Esvazie-se do seu desejo de receber aplauso, porque você sabe que aonde você está, você é um vocacionado de Deus para cumprir a ordem e a obra de Deus na sua vida. Então, amados, essa experiência de Jesus já nos diz tudo, mas eu quero uma outra experiência para nós nesta manhã, que é a de Pedro. Pedro, o apóstolo. Pedro, voltemos ao capítulo 26. Mateus 26. Versículos 31 ao 35. 26 de Mateus, versículos 31 e 35. Vamos ver agora Pedro, nosso amado irmão Pedro, apóstolo Pedro. Versículos 31 ao 35. Vamos ler juntos, todos juntos?
Deixa eu te fazer uma pergunta, amados. Quem foi mais traidor, Judas ou Pedro? Você já leu na Bíblia alguma declaração desse tipo de Judas para Jesus? Não. Olha Pedro. Senhor, estou pronto a ir contigo até a morte. Ainda, no capítulo 16 de Mateus, aquele célebre versículo, aquele momento da confissão de Pedro, capítulo 16, por causa da hora, vamos ler o versículo 17, o que é que diz o 17? 16, 17. Versículo 22. Versículo 22. Amados, obreiros e obreiras do Senhor que estão me ouvindo, atentem para o detalhe. No momento, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, padecerá horrores e no final será crucificado e morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele disse, Jesus, um momento. Vocês 11, um momentinho aqui, vem cá. Pedro, falando isso com quem? Com quem? Vem cá, um momentinho. Aguardei. Senhor, para com isso. Isso nunca vai te acontecer. Eu estou aqui. Tem misericórdia de ti mesmo, Jesus. Querida congregação de obreiros e obreiras, atentem num detalhe. Quem foi que falou instantes atrás na boca de Pedro? Quem foi? O Espírito Santo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora, quem é que falava pela boca do mesmo Pedro? E o pior, que Jesus, veja que Jesus não repreendeu Pedro. Repreendeu quem? O próprio. Estão vendo a vulnerabilidade humana? Aí você vai comigo em Lucas, de novo, Lucas, uma palavra de Jesus que é bastante reveladora para nós. Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22, versículos 31 ao 34. Todos leiam, por favor, 22, 31 ao 34 de Lucas. Leiam com bastante vigor, por favor. É o mesmo texto de Mateus, só com a versão dada por Lucas. Você vê que Pedro continuava o quê? Aquele Pedro de sempre, humano. Ninguém te toca, mestre. Estou aqui, ó. Estou pronto aí contigo até a morte. Até tem espada aqui, pode deixar que está tudo pronto.
Jesus olhou para ele, disse: Pedro, Pedro, tu ainda vai ser tão útil ao reino de Deus na terra. Pedro, a obra que tu tens para fazer é tão grande. Mas Pedro, tu tem que passar por um processo ainda. Essa tua humanidade. Aliás, toda vez que Jesus chamava ele de Simão, como aqui, Simão, Simão, era o nome próprio dele, que o pai dele, Jonas, deu, né? Simão, era o homem. Pedro já era o lado espiritual. Simão, Pedro. Jesus disse: tu és Pedro. Porque ele não nasceu Pedro, ele nasceu o quê? É como Jacó e Israel. Jacó convocou no final da vida, capítulo 49 de Gênesis, vamos ler, ele juntou os 12 filhos. E lá está dizendo com toda clareza: juntai-vos, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, que vai falar sobre o futuro. Eram filhos de Jacó, mas agora eles iam ouvir o profeta Israel. Simão, Simão, vou te revelar uma coisa que tu não sabes. Até você chegar ao padrão espiritual de obreiro do meu reino, Simão, tu tens que passar por um processo que tu não conheces. Deixa eu te avisar. Pode falar, mestre. Estou prontíssimo. Vou contigo até a morte. Não abro mão de ti, Jesus disse. Simão, deixa eu te dizer uma coisa. Satanás pediu ao meu pai autorização para fazer contigo o que o ceifeiro do trigo debulhado faz com o trigo debulhado. Põe na peneira, ó. Para o trigo debulhado ficar só trigo e tirar a palha, primeiro tem que ir para a peneira. Simão, até tu conheceres e cumprires o projeto que meu pai determinou para ti, tu tem que passar pela peneira do diabo. Eu e você, muitas vezes, não sabemos o que acontece na esfera celestial. Satanás pedindo a Deus autorização para fazer algo conosco e o Pai concedendo. Você está aqui tranquilo, não sabe. Jó sabia do diálogo entre Deus e o diabo acerca dele? E o pior que, no caso de Jó, foi, vamos dizer, a prestação. Primeiro, se é ele que tem, porque tem tudo, não falta nada, tu deste bem, tal. Deus disse: tira os bens. Volta a Satanás. Viu? Ele permanece fiel. Você tem saúde, né, mestre? Deus, ele tem saúde. Saúde plena. Tira a saúde. Ele queria tirar a vida. Mas Deus permitiu que ele tirasse o quê? Tirou os bens, tirou a saúde. Jó sabia que estava sendo alvo desse diálogo entre Deus e o diabo? Simão não sabia. Agora eu venho aqui nesta manhã dizer a você que quando Deus permite que nós passemos por processos como o de Pedro e do próprio seu filho Jesus, que Ele tem preparado é coisa linda e maravilhosa. Pedro, tu vai passar pelas peneiras de Satanás, mas Satanás não vai te destruir, tu só vais aprender lições
dolorosas e difíceis. Mas no final, aleluia, tu te converterás e converte os teus irmãos também, Pedro. Aleluia, aleluia. Quantas vezes Deus tem permitido isso acontecer comigo e você, em nome de um projeto que Ele tem. Eu nunca sei exatamente o que Deus tem para mim. Projeto de Deus para a gente vivendo, para as nossas vidas é vivendo cada dia, cada momento. Pedro não sabia. Agora, quando você vê Pedro escrevendo as duas cartas, numa ele se identifica Simão Pedro. Aí vai dissertando, você diz, ele aprendeu. A peneira teve utilidade. Sim ou não, obreiros? É só você ler as cartas dele. Você vê isso. Não sei se você tem coragem diante de Deus dizer, Senhor, como tu trabalhaste na vida de Pedro, trabalha na minha também, Senhor. Senhor, eu sou humano. Senhor, a minha humanidade está atrapalhando a tua obra. Senhor, trabalha em mim. Basta você se disponibilizar e deixar que Deus tenha a regra certa, a medida certa para trabalhar. É complicado a gente entender certas coisas, como Paulo escreveu acerca de Himeneu e Fileto. Abra a sua Bíblia na 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1. Satanás sendo um agente de correção de Deus. Que coisa horrorosa, mas é verdade. Capítulo 1, da 1 Coríntios, o que é que Paulo diz? Versículo de número 20. Versículo de número 20. O que é que diz aí o texto sagrado? 1 e 20. Desculpem, capítulo 1 da 1 Timóteo, versículo de número 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 20. 1 e 20. 1 Timóteo 1, versículo 20. Terapia espiritual via Satanás. Paulo disse, eu entreguei Himeneu e Fileto nas mãos de quem? Para que morresse, fosse destruído ou para aprender? A escola. Você pode imaginar o que isso significa espiritualmente? Alguém ser entregue a Satanás para aprender. Porque tem um humano tão duro, Deus disse, esse meu servo, eu vou ter que dar um tratamento de choque nele. E qual é o instrumento que Satanás vai usar? Aquilo que está em mim. O quê? Minha vontade, meus desejos, minhas decisões. Lá na 1 Coríntios, você lembra no capítulo 5, Paulo dizendo que um irmão daquela igreja que tinha tomado um caminho da imoralidade, ele disse, vamos nos juntar espiritualmente em nome de Cristo e vamos entregar o tal a quem? A quem, amado? Ixi, misericórdia, os obreiros não querem nem citar o nome. Foi entregue a quem, amados? Para ser aproveitado o que interessa, a alma dele, porque o corpo não presta para nada. Ele é tão ruim que Satanás destrói o corpo, mas o espírito será o quê? O espírito será o quê?
o terceiro e último personagem que eu trago para mim e você nesta manhã, já caminhando para o final. Uma experiência do grande servo de Deus, apóstolo Paulo. Segunda aos Coríntios, capítulo 12. Você já sabe que eu vou falar sobre o espinho na carne. Quem conhece a Bíblia já sabe. Segunda aos Coríntios, no capítulo 12. Eu diria a você, usando uma figura de linguagem para você entender o que eu quero dizer, o apóstolo Paulo era PhD em expulsar demônios, sim ou não? Tinha ou não tinha experiência no ofício? Muita. Muita. Expulsar demônio para Paulo? Coisa mais simples do mundo. Até quando Satanás uma vez quis enganar, como é do ofício dele, Paulo passava com um companheiro para ir orar, aí tinha uma mulher possuída pelo espírito maligno da adivinhação, ficava gritando: esses homens que nos pregam a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. Se Paulo fosse um neófito, ia dizer: está vendo? Ó, olha o testemunho aí. A mulher mentia? Eles eram ou não eram servos de Deus? E por que Paulo repreendeu? Sabe por quê? A mensagem diabólica através daquela mulher desviava a atenção da população da mensagem e dirigiu o foco para Paulo e o companheiro. Simples. Ele olhou uma vez, duas, três. Espera aí. O meu ministério não precisa do testemunho de Satanás, não. Não precisa. Eu só preciso do testemunho do poder de Deus na minha vida. Cala-te! Pronto, acabou. Falou, mano. Se ele fosse inexperiente, tá vendo, fulano? Ó, até o diabo está falando bem da gente. Homem experimentado. Agora você vai comigo na segunda aos Coríntios, capítulo 12. Versículos 6 e 7 e 8. 6, 7 e 8. Tão conhecido de todos. O que é que diz aí? 6, 7 e 8. Preste bem atenção no detalhe. Primeiro, creio que todos nós, obreiros do Senhor, que temos intimidade com a palavra, nos convencemos que havia uma dificuldade de relacionamento muito séria entre o apóstolo e a igreja de Corinto. Nas duas cartas, especialmente a segunda, Paulo faz um esforço enorme para defender a chamada autoridade apostólica. A igreja de Corinto não dava a mínima para Paulo. Você vê que Paulo sempre reclamando. No capítulo 9 da primeira, ele disse: somente eu e Barnabé não podemos deixar de trabalhar. Todo mundo deixa de trabalhar para se dedicar à obra e nós dois não podemos. Todo mundo viaja, leva a esposa, eu não posso levar ninguém. O tempo todo. E ele foi desenvolvendo na segunda carta uma defesa do seu apostolado, e foi. Chegou a um ponto que ele disse: olha, no capítulo 12, versículo 1, ele disse: eu não deveria falar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Não deveria. E quando ele acaba de falar, no versículo 11, ele diz: fui nécio, fui tolo em gloriar. Vou contar isso para vocês. Não deveria. Mas
estava desesperado defendendo o seu ministério perante aquela igreja, que com ele não tinha uma boa relação. Diz o texto sagrado, e veja que ele começa não se identificando. Eu vou contar a revelação que eu tive, o arrebatamento de sentido. Fui ao terceiro céu. É assim que ele fala? Conheço um homem. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado aonde? E depois ele identificou esse terceiro céu como sendo o quê? O paraíso. Sim ou não? Amados, tem gente que nunca nem pegou um avião para passar das nuvens e já se sente muita coisa. Quanto mais ir ao terceiro céu. Eu conheço muita gente que nunca pegou um avião nem passou das nuvens. Eu sou um obreiro, sou uma mulher de Deus, um homem de Deus, Deus me usa. Cheguei em tal lugar, Deus fez assim. Cheguei em tal lugar e orei e foram curados. Eu cheguei em tal lugar, preguei, houve não sei quantas salvações. Cheguei em tal lugar, assim. Eu cheguei, eu fiz, eu preguei, eu orei, eu cantei, eu. Não passou nem das nuvens. Agora Paulo disse que foi até onde? Chegando ao terceiro céu, ele disse: o que eu ouvi lá, eu não posso descrever. Não tem um humano que tenha a capacidade de ouvir o que eu ouvi lá no terceiro céu. Ótimo. O inimigo das nossas almas, que sabe que toda vez que um humano se glorie, ele está sofrendo a influência do diabo. Ele sabe. Satanás sabe. Se tem uma coisa que Satanás sabe é que a glória de Deus ele não dá a ninguém. Sim ou não? Ele sabe. Se não consegue muitas vezes tentar o servo de Deus com uma mulher, com dinheiro, com isso, com aquilo, mas vai pelo aplauso. Você é bom. Paulo, ninguém dos que te ouvem foi nem ao primeiro, quanto mais ao terceiro céu. Você é o cara. Pode se vangloriar que você é bom. Se fosse nos dias de hoje, teu e-mail, teu Instagram está bombando. Milhares de seguidores. Se fosse hoje, na linguagem de hoje. Sim ou não? Satanás. E num certo momento, eu acho que Paulo disse, sabe o que é mesmo? Sabe o que é? Ao terceiro céu, até onde eu sei, somente eu, ninguém mais. Deus disse, espera aí, eu tenho tanta coisa ainda para Paulo fazer, e se eu não aplicar uma disciplina espiritual no meu servo, eu vou perdê-lo. Eu vou perdê-lo. Para não perdê-lo, demônio, vem cá. Eu lhe autorizo a afligir Paulo. A promessa na revelação de Jesus a Paulo foi isso: olha, eu vou colocar aguilhões contra ti. E o que é um aguilhão? Uma vara de madeira com uma ponta de ferro lá, não é? Para o quê? Amados, Deus estava querendo aproveitar Paulo, porque aí o risco de queda era grande, porque, repito, o princípio é: Deus dá graça ao humilde e abate o... Diga comigo, isto é uma lei de Deus,
que dele dá graça ao humilde e abate o soberbo. Isso não tem bom. Qualquer um que começa a crescer no reino de Deus e achar que ele é grande, por trás está o inimigo. E somos felizes quando o Senhor repreende e castiga. Afinal, Ele é Pai. Ele é Pai. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Aleluia. E a palavra dele é: eu repreendo e castigo aquele que eu amo. Oh, demônio, vem aqui. Você está autorizado por mim a adotar uma atitude de envergonhar Paulo. Como assim? Esbofeteando-o. Obreiros, bofetada é algo que ofende ou não? E se for na cara, então? Um tapa é uma coisa, mas a bofetada na cara... Certamente quando o diabo começou, Paulo, você é ótimo. Ninguém nunca foi ao terceiro céu como eu. Pá! Se foi fisicamente eu não sei, mas que produzia algo parecido a um espinho, sim. Que desconfortava, sim. Sim ou não? Um espinho. Eu não vou perder tempo se era isso, era aquilo, se era não sei o que. Isso é de menos importância. Paulo, com a experiência, PhD em expulsar demônio, disse: isso para mim é só mais um. A primeira bofetada: sai! Segunda: sai! Senhor, já orei 2 vezes, Senhor. Sai. Na terceira: Senhor, é a terceira vez que eu estou orando, e o demônio não sai. Eu lá, não sei aonde eu orei, expulsou, não sei aonde expulsei, não sei aonde expulsei. Deus disse: Paulo, esse aí tu não vais expulsar, Paulo. Paulo, a autoridade sobre isso aí eu tirei de ti agora. A minha graça te basta, Paulo. Vamos terminar. Veja que Paulo tinha passado experiências que eu e você talvez nunca passamos e pedimos às vezes nunca passar. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2. Não adianta eu e você dizer: Deus sabe que eu sou fraco, que o diabo é o tentador, tudo isso Deus sabe. Isso não é desculpa, amado. Poder há em Deus para te livrar de cair da tentação, amado. Faz a tua parte, que Deus faz a dele. Ele te trouxe e nos trouxe nesta manhã para te dizer: eu estou tratando com você. É aquela situação que você vive e você diz: eu não estou entendendo. Não vai entender, não. Eu recebi a certeza de que se eu orar, a oração pode tudo. Não é isso que a Bíblia diz. A oração do justo pode tudo ou pode muito? Uma delas é essa. Quando Deus está tratando com o obreiro, pode orar, jejuar, ficar magrinho. O que é que Paulo diz aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 e 18?
Misericórdia. Eu tentei muito ir ter convosco, mas, diga comigo, mas Satanás nos impediu. Eu não sei, pastores, honrados servos de Deus tem aqui, que carregam consigo profundas experiências. Eu não sei onde é que pregador acha, Satanás está vencido! Ele está debaixo do meu pé! Ele está derrotado! Aonde é que ele arruma isso? Servo de Deus dizendo, eu tenho tentado ir várias vezes, mas Satanás o quê? A terapia de Deus. Deixando o obreiro vulnerável, exposto aos ataques de Satanás. De Jesus, o filho dele, ele tirou a capacidade e o poder de repreender aquilo tudo. De Pedro, Jesus disse, o Pai autorizou você passar pela peneira do diabo. E Paulo, ele disse, Paulo, se eu tirar de ti essa tentação aí, vou perder Paulo. E eu não posso te perder. Eu tenho projetos lindos para ti ainda. Tem algo grande para você fazer para mim na terra, Paulo. Suporte a minha terapia. Suporte o meu tratamento. Pastores, termino contando uma experiência do meu saudoso pai. Quem conheceu o pastor José Amaro da Silva aqui? Vários. Sou filho, e de todos os filhos dele, eu era o que tinha mais intimidade com ele. Intimidade espiritual. E uma coisa era o homem de Deus José Amaro da Silva, e outra coisa era o homem José Amaro. Minha mãe, os filhos, conheciam não só o homem de Deus, que de fato foi, mas também e muito mais o homem, a pessoa José Amaro. Com meu pai, super pai, tratava os filhos como poucos pais, eu creio que podem tratar igual, mas não. Como esposo, a minha mãe, que se estiver viva em janeiro fará 100 anos de idade. Ontem eu estive com ela, com 99. Guarda até hoje lembranças do tempo que foi esposa do meu pai. E como pastor, ainda ontem um irmão aqui me abraçou, lembrando-se dele, e chorou, lembrando-se do meu pai. Aquele homem, quando Deus o chamou para a obra, Deus o comissionou para fazer duas coisas que ele nunca quis fazer. Nunca. Uma, ser pastor da igreja em Pernambuco. Foi pastor da igreja de 56 a 77, 21 anos, sem querer. Sem querer. Tinha passado por certas situações no ministério daquela igreja, situações bastante desagradáveis, e ele, que era dotado de um temperamento muito duro, ele tinha dito a si mesmo, nunca mais eu ponho os pés na igreja do Recife. Não vou detalhar porque não convém detalhar. E ele firmou-se nisso com toda certeza. E outra coisa, que ele morreu chorando, porque ele não aceitava ser sustentado pela igreja. E não teve opção.
até morrer, teve que viver com essas duas situações. E meu pai era um homem de uma personalidade muito forte, fortíssima. Quando era o pastor José Amaro, e muitos aqui conhecem, era aquele homem dedicado a Deus, cheio de Deus, íntimo de Deus. Meu pai tinha uma intimidade com Deus que era uma coisa impressionante. Quantas vezes minha mãe com ele, e ele conversava com Deus, sim, Deus, como se eu estou conversando com vocês, sim, Deus, está certo, Deus, é assim, né? Tá, mas Senhor, mas isso, ele e Deus, Deus e ele conversando os dois. Sim, Senhor, é para tirar fulano. Mas ele está tão bem lá, Senhor. Sim, mas tu está dizendo que é para tirar? Vai, eu vou tirar, mas... Ele um dia contou-me, meu filho, e minha mãe está aí de prova. Era o dia 24 de outubro, a festa no Recife era o dia de mudar o obreiro. E no dia 20, mais ou menos, disse: Alice, eu estou sentindo de Deus que eu tenho que mudar o obreiro, mas não sei quem nem para onde. De 20 para 21, ele disse: você me ajuda, minha velha, na oração? Dobraram os joelhos os dois. Minha mãe aguentou até onde pôde, ele amanheceu o dia, sem receber nenhuma informação de Deus. 22 para 23, minha velha, Deus ainda não me disse. Eu estou sentindo que tem necessidade de mudar. Mas se você me ajuda, ajuda, meu velho. Começou ali, mas não aguentou. Ele continuou orando, amanheceu o dia. Segundo dia, segunda noite. Nada. 23 para 24, esse Alice, amanhã é o dia. Eu tenho que anunciar mudanças. Eu vou orar de novo. Dobrou o joelho. Mais uma noite. Minha mãe contava que era 4 e pouca da manhã, ele de joelho, ela disse que do lado assim, olhando e ouvindo, daqui a pouco ele fez: Deus, tu me fizeste sentir no coração que tenho que fazer mudanças na tua obra. Mas tu não me disseste, Deus, quem para onde. Senhor, se tu não queres me dizer, não me digas, mas me tire da frente e coloque outro, que para mim não dá mais. E calou-se. Pedaço ele levantou. Se Alice, pega a Bíblia aí, um papel e uma caneta, Alice. Aí sentou-se na cama e ficou: sim, Deus, tirar fulano de tal lugar, para tal lugar. Sim. Fulano, de tal lugar, para tal lugar. Fulano, para tal lugar. É isso, Deus, é. Mas fulano está bem ali, Deus. Ele conversando com Deus e Deus com ele. Mas, Senhor, fulano está bem lá. Não, mas mesmo assim é para tirar, né, Deus? Tá. Anotei. Alice, eu vou tomar café na igreja. 24 de outubro, a festa, à noite. Durante o dia tinha a escola bíblica. Fez a barba, levantou-se, saiu dirigindo o carro com minha mãe, desceu, parou na frente do templo da encruzilhada, entrou pelo corredor, primeiro da lista vinha. Saiu. Ô, meu pastor, essa hora aqui, perdeu o sono? Não. Fulano, você está bem em tal lugar, mas o trabalho está precisando de você lá. Pastor, Deus já me revelou. Pode anunciar, eu já estou avisado. O segundo veio saindo: pastor, fulano, você está bem em tal lugar, mas Deus já me avisou. Pode anunciar, pastor. Este homem desse nível. Mas, amados, para Deus mantê-lo sob controle. Primeiro, não queria ser pastor da igreja em Pernambuco. Teve que começar e terminar. Segundo, não queria ser assalariado da igreja. 5 anos antes de morrer, teve um ligeiro AVC. E ficou puxando da perna e perdeu totalmente a capacidade de ler. Abria a Bíblia e fechava e não conseguia.
Um dia minha mãe disse que foi orar. Senhor, teu servo, meu marido, tão dedicado a ti, Senhor, tão dedicado à tua obra, Senhor, agora está desse jeito, Senhor, não lê a Bíblia, anda com dificuldade. Como pode, Deus? Deus diz, tu não conheces o teu marido como eu o conheço. Havia ele determinado o dia, o mês, a hora que ele ia entregar a minha igreja, para ir para onde ele queria ir, eu não quero que ele vá. Determinou no coração, vou para tal lugar, porque eu quero ir para lá e não quero ficar aqui. Marcou o dia, a hora e o mês. Eu o feri. Porque ferido, ele vai ficar onde eu quero que ele fique. E fará a obra até o fim que eu determinei para ele fazer. Aí o Senhor ainda diz, o passarinheiro que quer ter o passarinho na sua mão e consigo, dá água, dá comida e coloca na gaiola, porque se tirar da gaiola ele voa. Assim eu fiz com teu marido. Entenda o trabalhar de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você se lembra daquele momento que você orou por alguém, Jesus curou e você mesmo continua doente? Você se lembra? Você já orou tanto, Senhor, me cura e nada. Agora você ora por outro, Jesus cura. Ele te conhece. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP.